Ora, viva! Muito boa tarde, muito boa noite, queridíssimos e amados internautas. Estamos aqui mais uma vez para fazer aquele podcast maravilhoso. Para os que pensaram que nós já fomos, estamos de regresso. E dessa vez com um convidado bastante especial e com um tema de arrancar o coração. Tema este que é a África, mãe de toda a ciência, mais desconhecida. E para esse tema eu tenho aqui um convidado que vem de longos caminhos. Ele que é filósofo, historiador e orientador espiritual. Nosso Mano Fracasso. Mano Fracasso, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Temos aqui o Mano Fracasso. Você que está aí no outro lado, se tiveres alguma dúvida, não hesite em fazê-lo, porque aqui temos pessoa especial para responder a tua pergunta ou para tirar, sanar a tua dúvida. Sendo assim, quero antes que eu passe a palavra ao nosso convidado, quero enviar as saudações ao nosso queridíssimo professor Mutita, ele que é o CEO da Gráfica Estrela do Oriente, um dos nossos parceiros. Quero também agradecer aos nossos internautas, que muitos têm nos acompanhado para que o nosso programa continue do jeito que tem continuado. E também mandar um abraço ao criminólogo professor Castelão Abreu, que no dia do amanhã estará conosco para também fazer um podcast maravilhoso. Quem fala para vocês é o vosso irmão pensador. Sendo assim, queria olhar para o meu convidado, Mano Fracasso. Isso vai estar difícil. Não digo difícil, vai estar pesado. Certo. Assim é correto, vai estar pesado, não é? Vai estar pesado. Então eu queria olhar para o Mano Fracasso e gostaria que o Mano Fracasso olhasse para a câmera e fizesse uma auto-apresentação de si mesmo e o porquê que está aqui e qual é a visão do tema na qual recebeu. Chamo-me Antônio Fracasso. Na verdade, Fracasso é meu sobrenome. E sou de Luanda, sou espiritualista, filósofo e historiador. Há algumas qualidades que vamos, na verdade, segregar. Na verdade, eu quero que os internautas, lá em casa, façam as questões do vosso agrado, aquelas questões difíceis, para que o que nos orienta, o Criador que está em nós mesmos, dá a resposta pertinente que pode talvez, se não agradar-nos, então colocamos uma mãe velha e perguntamos: mãe, avó, isso que esse jovem diz é verdade, porque as coisas espirituais tem pessoas que conhecem. Então eu digo aos jovens que estão em casa, além da dúvida, que tenham a reflexão. Eu peço a isso. Muito bom, muito bom. Ali foi a auto-apresentação do nosso irmão Mano Fracasso. É com grande alegria que eu recebo cá nas nossas instalações. Não é? Demorou tanto, digamos assim, mas está aqui a presença dele. Então estamos aqui para fazer um podcast. Você que está aí no outro lado, nossos internautas, não esqueça-se, deixa aí a tua questão, coloca aí a tua pergunta. Lembrando para você, o tema é a África, mãe de toda a ciência, mais desconhecida. Então, vamos aqui procurar saber como está o estado de África, não é? E como está o mundo na visão de muitos. O nosso Mano Fracasso tem uma outra visão. E acredito que você também tem uma outra visão. Então será assim, não é? Toma lá da cá, então você vai enviando as suas questões, as suas perguntas, as suas dúvidas. E o nosso convidado, que é o nosso Mano Fracasso, vai sanar toda a sua dúvida. E desde já, eu fiquei bastante admirado ao saber que o nome é Fracasso, não é? E antes de nós apresentarmos aqui o nosso tema, eu queria que nos esclarecesse o porquê fracasso. Na verdade, fracasso porque nós africanos, principalmente os pretos, nos acham isso. Porque, na verdade, somos chamados de fracasso porque o Criador permitiu isso, que nós sejamos humilhados para posteriormente nós ser exaltados. Então, uma vez que o Criador colocou a sua espiritualidade em mim e a muitos de vocês que estão em casa, então a única coisa que temos que fazer é pegar essa sabedoria
e transformá-lo, na verdade, em exaltação. Então nós estamos aqui principalmente para mostrar que a sabedoria é a melhor arma que existe para libertar esse povo, não a força. O mundo, na verdade, juntou-se para destruir o próprio mundo com força, por falta de sabedoria. Mais uma vez. Epa, isso tá ficando pesado. Mano Fracasso, fique à vontade, aqui é a tua casa. Sinta-se à vontade. Certo. Então, descontrai, temos aí uma aguinha, temos aí uma gasosa. Se puder descontrair, porque aqui, eu não sei, é até a cabeça torrar. Porque aqui vai estar pesado. Muito bom, então, ouvimos aí um trechozinho daquilo que foi a introdução, não é, na minha questão ao Mano Fracasso. Você que está aí do outro lado, partilhe a nossa live e deixe aí o teu comentário. Faça com que o que está na Europa, na Ásia, não é, qualquer um outro continente, tenha o conhecimento do que vai se passar aqui. Então, sendo assim, eu queria logo já olhar para o Mano Fracasso e perguntar o seguinte: o que é, na verdade, a África e o que fizeram pela África? Certo. A África, aos olhos do Criador, a Ásia representa apenas um continente. A Ásia. A África representa apenas o outro continente. A América representa mais um continente. Aos olhos do Criador existem 3 continentes. A Ásia representa o continente grande, que representa o Pai. A África representa o sacrifício. Aí em casa, se dobrar os pés, a cabeça pega um mapa, a parte debaixo da África, dobra os pés, colocam vossos pés direitamente, perceberão que os pés dobrados deu acesso a Israel. Isso representa a Ásia a sacrificar a África. A África representa o sacrifício. Isso biblicamente diz assim. Por isso é que aqueles que acreditam no cristianismo, eu quero mostrar o que é na verdade cristianismo. Cristianismo, na verdade, não é igreja. Cristianismo representa se tornam santos. Então, uma vez que na verdade eles se levantam contra o Criador, então descendo para a terra como desobediente, descem e encontram a terra, e a terra torna-se uma escrava, como por exemplo alguém que tem uma veda. Então o Criador coloca a própria luz na mente como sabedoria dos homens do povo dele e diz assim: vós sois a luz do mundo. E os anjos do mal precisam observar, tirar essa veda. A única maneira como eles estão no obscuro, a única maneira é o homem a pegar ele e fazer sacrifício com que eles vivem em nós. Vamos falar mais uma vez, isso acontece porque esse povo caminho é um povo guiado pela humanidade. A Bíblia, quando retrata a respeito do dilúvio, não a nível mundial, não. Deus só conta a história de um povo, que é o povo sacrificado. A Bíblia, se nós observar aqui, a Bíblia, o nome que o Criador chama, não é Bíblia, chama-se as Escrituras. O Antigo Testamento chama-se a lei. Então, de onde é que provém a expressão Bíblia, não é? Se não é o que o nosso Criador chama. Então, e nesta cena, gostaria de saber se o Mano Fracasso, não é, acredita em Deus, porque aqui estamos diante de África e acreditamos que também é panafricanista. Certo. Muito bom, muito certo. Eu acredito no Criador. Eu acredito por quê? Porque, na verdade, a sabedoria, Deus no seu trono, ele está espécie de uma pedra de jaspe. O Criador não pode sair do seu trono porque a Terra, o planeta Terra, ficará sem vida. Por isso é que outros planetas não têm vida. Então vamos fazer com a própria sabedoria de Deus. Tudo no princípio era zero, tudo estava com Deus. Então o próprio Deus, que é a tendência à pedra de jaspe, declarou que tem que fazer as coisas na terra. Tirou a sua sabedoria, colocou num lado, pegou a sua força, juntou-se com isso depois de muitos anos. Então juntou-se, pegou a sua palavra que era zero, juntou-se.
Então eles descem para a terra, porque até a terra, além dos céus, foram feitos com vozes, com trovões. Então descem para a terra. Isso está a dizer assim, a sabedoria, a força. Isso representa a força. Os olhos? Os olhos representam a força, porque os nossos inimigos, para perceberem que nós somos povo da luz, eles nos olham nos olhos. O nosso olho é a porta da alma, então essa é a força de Deus. Aqui tem a sabedoria, e isto tem o templo sagrado, que é a pedra de jaspe. Então essa é a vida, e essa é a palavra. Por isso é que dizem na Bíblia que a palavra se tornou carne. Então está a dizer assim, a sabedoria, para ser observado, a palavra tem que lhe mostrar, porque isso dá-se que a palavra e a sabedoria são um. Então, para dizer assim, o Pai e eu somos um, porque nós só falamos o que vem daqui. Então, essa força, se nós observar, essa força são dois. Essa força representa o sol. O nosso sol, nós, povo de Cristo, que somos Cristo de luz, existe um povo, que é o povo da luz. Só existe duas espiritualidades do mundo, que é do mal e que é do bem. Segue, a Bíblia diz na lei, quando a Bíblia diz na lei, que vocês entrarão na vossa cidade e colocarão fogo na vossa cidade e vos levarão cativo. As pessoas, quando observarem na lei, vão dizer que era naquele tempo. A Bíblia é só uma escritura. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então é a mesma coisa. O que acontece? Vamos descer a respeito da espiritualidade em África. O que acontece nesse sentido? É que as escrituras, o próprio Criador, ao criar esse povo, então ele disse, esse povo, como será o povo que primeiramente terá o reino eterno, por isso que a Bíblia diz em Abraão, eu te constituirei um povo santo. Nós viemos de Isaac, os Islã vem de Ismael, e os hindus também vêm naquela época do Abraão. Então o que acontece? O Cristo é onde liga-se a Igreja Católica, catolicismo, para, na verdade, atribular esse povo. Porque esse povo tinha que ser atribulado. Deus não dá nada de gratuito. Então Deus fechou a sabedoria do homem. O que eu posso dizer assim? A sabedoria representa o Espírito. Por isso é que a Bíblia estamos a ver aqui no livro de Lucas 11:49. E a sabedoria de Deus, a sabedoria disse, vós perseguirão meus profetas. A sabedoria disse. Então a sabedoria dentro do homem, com a força que é o Espírito de Deus, aqui é o trono, a vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus colocou fôlego de vida. Vida representa, ilustra o nome de Deus. Quando você fala minha vida, está dizendo meu Deus. Quando você diz livro, quando você diz livro da vida, está dizendo livro de Deus. Quando a Bíblia diz árvore do bem do conhecimento, está a dizer bem. Jesus Cristo disse, o único bom é quem? Meu Pai. Se nós fizermos aqui um ato bom, meu irmão, as pessoas vão dizer assim, você tem Deus. Se fizer um ato mal, vão falar, é satanista. Então a única maneira de nós adorar Deus é essas qualidades, fazer o bem. Não tem outras forças. A nossa força é espiritual. A nossa força é aqui. Então o que acontece? Como descer o espírito externo, esse espírito desce na terra, tem um povo da carne. Esse povo da carne se juntou com esse espírito para vir atrás do povo da luz. Porque esses espíritos sobrevivem através da luz. Então, aqui a África representa a escuridão, o sacrifício. Então, é aqui, na verdade, onde esse povo, que é o caminho, que foi guiado. Esse povo é obrigado a sair de um local. Houve o dilúvio. No dilúvio também aconteceu o que está acontecendo agora. O sistema onde o povo de Deus habitava, então automaticamente os homens brancos da carne entraram lá, começaram a fazer filhos com os filhos dos homens. Então, ao fazerem filho, Deus não permitiu, porque Deus fez uma separação entre a luz e o dia. O negro representa a noite. O branco representa o dia. Então ele fez uma separação. Então, essa afirmação,
Sim. ela é dada por Deus ou o homem quem assim o disse? Deus é quem fez isso. O negro Sim. representa... A noite. Por isso é que o negro representa a tribulação. Por isso é que nós de noite passamos mal. Esse é um ensinamento que muitos lá de casa desconhecem. Certo, Não é? O nosso certo. Mano Fracasso está aqui a afirmar Certo. categoricamente. Certo. Por isso é que ele disse nas escrituras, nenhum animal de diferentes espécies podem se juntar. Deus não é Deus de animal, ele fez os animais e deu aos homens para ser tutela dele. Então ele representou o homem. A Bíblia está codificada. A sabedoria de Deus codificou as escrituras. A palavra codificou as escrituras. Por isso é que as nossas mães velhas anteriormente que falavam assim, não vai banhar no rio. Você lhe pergunta, mamãe, por quê? Nunca vai te falar. Porque no Espírito eles conversaram. Que aí tem um animal. Então, a partir daí, o homem, para falar, a sabedoria codificou, a palavra codificou, a luz, que é a força, codificou. Por isso é que nós dizemos assim, quando você levanta, diz assim, graças a Deus. Só levantar, estás a respirar. Graças a Deus. Porque acordaste, porque a vida, estás a dar graça à vida. Mas, Mano Fracasso, desculpa, se eu não quero cortar o teu raciocínio, Certo. nós é que estamos mesmo no podcast e às vezes algumas perguntas surgem no decorrer da nossa conversa. Então, eu queria, já que nós estamos a falar de África, não é? Certo. E muita gente tem aquela de dizer que não, Deus está na Europa, Certo. Jesus Cristo está na Ásia, mas o Satanás está em África. Certo. Agora, não sei se essa afirmação é correta, se nós aqui em África temos o Deus e se antes de... porque alguns também dizem que foram os portugueses quem nos mostraram Deus. Se isso é verdade, então eu queria já ouvir aqui, como orientador espiritual, historiador e filósofo, queria ouvir aqui do Mano Fracasso. Certo, muito bom, muito pertinente. Uma coisa muito séria é o seguinte, as histórias, os fortes. Você, nesses últimos tempos, não vê profeta branco, profeta grande branco. O profeta não tem curso de profeta. Quando se diz falso profeta, não é porque a pessoa nasce falso, ele nasce verdadeiro. Mas a falta da profecia profunda é assim. O próprio Deus, na verdade, o próprio Deus, nós dependemos dele quanto à profecia. Então ele te coloca o espírito da profecia e quando tem uma mensagem para dar, vem um anjo para compactar com o teu espírito de profecia. Então, nessa dependência, os falsos vão buscar aquele espírito do Ocidente que, na verdade, lhe dá facilidade de falar contigo. O profeta de Deus tem que falar em sabedoria. O profeta de Deus tem que mostrar lógica. O profeta de Deus não é tu ativer, não. Não é simplesmente. Não é simplesmente. Porque o profeta de Deus, quando fala para surgir na terra, é para ser perseguido. Então, o que acontece? Esse povo africano, esse povo branco, quando esse povo africano, se você lerem na Bíblia, isso está no livro de Cântico 1:6, diz assim, 1:5, diz assim, eu sou uma mulher preta, ó filha de Jerusalém. Então está dizendo assim, lá em Jerusalém está te falar de preta. Cântico? Sim, Cântico 1:6. 1:6. Muito bom. Então, 1:10 está dizendo assim, as suas tranças lindas, a sua face linda sobre as tranças da sua cabeça. Se você vê essas qualidades, foi codificado, é o negro que tem isso. Então, o que acontece? Quando vimos, a Bíblia está dizendo assim, e o povo de Israel é levado como escravo no Egito. Nós observamos, está dizendo assim, que o povo do Egito não comia diretamente com o povo que vinha de Israel. Você já viu um branco a discriminar isso? Com o próprio branco? Não, é o negro. Está dizendo assim que quando chegaram o povo de Jacó, eles levaram num sítio onde fora dos brancos. Discriminação. E está dizendo assim, quando Moisés disse, vem meu povo, todo mundo foi. É porque sabiam pele. Então eles não queriam colocar isso. Como é que Moisés vai chamar? Seu irmão em Portugal, se juntar com os brancos em Portugal, você também é branco. Depois de 430 anos, você te chamar e vai vir. Não. Então isso quer dizer que o povo em cativo, Sim. era negro. Era negro. E era 100% negro. E o povo de Deus. E era povo de Deus. Porque os egípcios, lá no Egito, os negros eram escravos. O que acontece? Então tem que haver uma libertação. Sempre esse povo, Deus tem que levantar um homem que ele usa a sabedoria para tirar esse povo do cativo para levar no sítio. É o que aconteceu em todas as vezes.
Com o dilúvio aconteceu o mesmo. Deus tinha que criar o dilúvio. O povo vindo até o deserto, vou dizer aqui uma coisa muito interessante. O irmão se colocar 437 anos de escravidão. Coloca mais uma vez 40 anos de tribulação. Deserto significa tribulação. Escravidão, Deus não habita no momento da escravidão, mas só na tribulação. Então a história se repete no mundo. As histórias sempre vão se repetir, porque o mundo está sem sabedoria, o mundo está sob o poder do maligno. Então a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Como alguém vai, na verdade, governar com verdade? Não existe, enquanto ficar sob o poder do maligno. Então, mais uma vez, eu disse assim, é a repetição. O povo ficou no Israel cativo 430 anos, chegou no deserto 40 anos. Chegaram até Israel, na terra prometida. Repete aqui embaixo, 500 anos de escravidão, depois mais estamos 50 anos. Isso é profecia. São 1000 anos para terminar a escravidão desse povo. São 1100 anos. E vais colocar 1100 anos como? Vais colocar 73 anos como escravos, como povo escravos lá no quê? Em Babilônia. Então vai fazer uma conta de 1100 anos. Então esse povo tinha uma missão de ficar esse tempo de escravidão, porque esse povo foi amaldiçoado pelo próprio Criador. Só foi amaldiçoado por quê? Porque uma vez, vamos ver, uma vez que o próprio Criador, Abel é bom, Abel lhe matam, para sair do bom não. Uma vez que Canaã, o Cá, era o mal, nós saímos de cá. Imagine só, uma vez que Judá era o que vendeu José, a tribo de Judá vem de Judá. Então está a dizer assim, os próprios fariseus é que matam Jesus Cristo. Os fariseus são qual? O povo que saiu esse povo que saiu do Egito para o deserto era um conjunto, porque no deserto eles fizeram pacto da morte. Matam um cabrito e matam uma ovelha. Os mamadou representam o cabrito, estavam juntos. E as ovelhas representam nós, que somos humildes. Então, os mamadou? Sim, o Islã. O Islã? Representa, isso aqui é na verdade, sim, algo muito forte. Certo. Os mamadou representam cabrito. Sim. Isso tem provas, sim, bíblicas? Tem. O nosso mano fracasso, nosso filósofo. Sim, tem na verdade. Eu posso mostrar o pacto. O pacto foi feito. Moisés manda matar cabrito e manda matar ovelha. Os dois povos estavam juntos. Assim que esse povo foi junto, pegaram o dedo, foram colocar até nos 10 mandamentos. Estávamos assinando um pacto da morte. E a Bíblia está dizendo assim, e vocês foram entregues como ovelha para abate. Isso por quê? Porque a espiritualidade de Deus também se alimenta. Tudo se alimenta, todos os espíritos, a terra é sacrifício dos céus. Não importa demônio, até Deus também. Por isso é que ele diz assim, eu é que permito tudo. O maior poder no mundo é a permissão. Deus é que permite tudo. Então o próprio Deus é que é o bom que escreve a história e o que é mau. Por isso é que quando estamos a passar, vamos falar, isso está escrito. Quem que escreveu isso? Então, o próprio Deus é que coloca o seu povo em sofrimento para posteriormente dar glória nesse povo no fim. Porque Deus nunca vai te dar nada de favor. Mas, mano, fracasso, já nessa linhagem. Sim. Mas se o objetivo de Deus, sim, é pegar o seu povo e levar numa tranquilidade, como é que ele vai provocar mais sofrimento no seu povo e depois para lhe dar glória? Aí não vamos na questão de que o Deus que nós seguimos, afinal, eu não quero aqui pegar com não é. Porque um pai quer sempre ver bem o seu filho. Agora, um pai pega mais o seu filho, lhe leva num processo de sofrimento e depois para lhe dar glória no filho, não é mais comum lhe pegar já e lhe dar uma glória? Para Deus não é assim. Por isso é que todos os profetas de Deus, Davi, primeiro tinha que passar por sofrimento para posteriormente ter a glória. Deus nunca te coloca no palácio antes de você passar por esse sistema. Então esse povo é o povo, a Bíblia está dizendo que em Daniel que vocês serão principesco. Deus é justo.
Como, na verdade, alguém que está lá no Ocidente, servir a salvação, que está a viver bem, vai ser salvo igual a nós. Então ele fez um tempo, vai haver um tempo de 1000 anos, para viver a vida eterna, não é no céu. Eu estou a dizer assim, se você fechar a vista, representa a noite. Se você abrir, representa dia. Se você falar, representa trovões. Então está dizendo assim, se você chorar, representa chuva. Então quer dizer que isso são os céus. Então essa palavra vem do céu. Se você vê a chuva, vem do céu. A única porta aberta está no céu. Se você fazer isso, vai ver um triângulo. O triângulo é assim. Lá nos Illuminati, o triângulo é assim. Quer dizer que a África não servirá para nada. E se você pegar o que eu disse, aqui olhos, aqui tem um céu. Aqui. Se você vê dois povos na internet, vai ver um povo que vem aqui direito e outro povo que travou aqui. Observa todo o povo que saiu daqui, tem isso aqui direito. O povo que travou aqui não é o povo de Cristo. Por isso é que ele disse assim, em Apocalipse. E eles carregam o nome do Cordeiro na sua testa. O nome é que é o seu caminho. Caminho é ilustração nominal. O que as pessoas, na verdade, se levantam contra Deus? Porque Deus não mostrou os nomes ilustrativos. Jesus é uma personalidade nominal. Agora, Jesus tem os seus nomes que são ilustração nominal e representação nominal. Cordeiro é representação nominal. No céu não existe Jesus, porque Jesus é carnal. E quando sim, mas no céu só existe, só as pessoas falam Cristo Jesus, no céu só fala sacrifício e cordeiro. Jesus é uma personalidade, uma pessoa que veio aqui. A alma dele é que se chama-se Filho do Homem. Então Deus define as coisas. Deus, na verdade, define as coisas. Então você não pode dizer, acredita em Jesus como teu Salvador. Fala assim, acredita em Cristo Jesus como seu Salvador. Porque o Cristo é a luz que moveu Jesus. Essa luz é o Pai que faz com que nós nos perseguem, esse povo especial. Nós carregamos uma luz aqui, tão especial, que faz o caminho. Você te sacrificar no feiticeiro. Como eles estão nas trevas, então aqui tem uma história tua de riqueza. Então ele vai fazer a tua história acontecer na vida dele. Então essa luz é que é Cristo Jesus. Jesus, quando nasce, não me deixam de falar Jesus, não falaram Cristo. Quando desce a pomba nele, aquela pomba é que é o Cristo, por isso é que chamou Filho de Deus. Jesus nasceu apenas como Filho do Espírito Santo. Mas agora, Mano Fracasso, quem atribui o nome de Jesus a Jesus? É os seus pais ou o pai que está lá no céu? Certo. Tem uma coisa que, na verdade, elas dizem assim, não vamos responder. Isso aqui está muito forte aqui. Nas escrituras hebraicas, dizem assim que o J não existia. Jesus é totalmente profeta, ele não profetizou para os hebreus. Ele profetizou para os hebreus no íntimo. Existe hebreu na carne e hebreu no íntimo. E hebreu no íntimo significa povo de espírito que segue a espiritualidade. Deus não visita pessoas da carne. Você nunca vai ver alguém do Islã a te dizer assim, Deus falou comigo. Mas você vai ver muita gente aqui a dizer que recebeu revelação. Deus só visita esse povo da luz. A luta no mundo entre o povo da carne e o povo da luz. O povo da carne pegou a espiritualidade externa que se levantaram contra Deus. Então fizeram com ele o nosso sacrifício. Vem atrás de nós com essa espiritualidade. Nós não há porque poder de mover montes, mover X, não. Nós temos que acreditar nessa luz, porque a luz é o maior poder. Esse povo sempre observou a natureza. Então falar de Cristo Jesus é o Cristo Jesus, é que te dá a consciência em acreditar que Jesus existiu. Porque Deus está dizendo assim, maldito homem confia no próprio homem. Então Jesus era uma personalidade carnal. Então se você falar para a pregação, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, não disse que na verdade acredita em Jesus, mas disse acredita em Cristo Jesus, quer dizer, a luz que moveu Jesus. Então nós temos que esperar a vinda de Jesus, muita gente. Então, para acreditar totalmente, já por ser que o mundo não acredita em Jesus. Então você primeiro insiste que as pessoas acreditam em Cristo dentro de ti para acreditar em Jesus, porque aquilo que Jesus passou, quando você acreditar em Cristo, vão começar a te perseguir. E aí você vai dar conta, Jesus passou nisso, por isso eu vou ser perseguido.
Muito bom, muito bom. Irmão Fracasso, nós temos aqui, está surgindo muitas dúvidas e temos já aqui alguns internautas. Quero mandar um abraço ao nosso queridíssimo professor criminólogo Castelão Abreu e mandar um abraço também ao Quilola Júnior, fala a partir da Lunda Sul, não é? Ele estaria atentamente. E também mandar um abraço ao Manuel Kiteke, não é? Que diz que eu estou ativo, e ao Emanuel Ernesto Antônio, que diz já estou em linha. Então, é muito bom, acompanhem e fazem as suas perguntas, porque o nosso Mano Fracasso, o nosso líder espiritual, não é? Também líder espiritual. O nosso líder espiritual também vai falar um pouquinho da espiritualidade da África e da situação que está a ocorrer lá. O povo a mais, exatamente. Então, como espiritual, acreditamos nós que vamos querer saber também isso. Então, mandamos abraço aí, você querido internauta, não fica na dúvida, manda aqui a tua questão para nós, acesse a conta pessoal do Pensador Faz Tudo, você vai acompanhar a nossa live, partilhe a nossa live, ajuda-nos a crescer, que daremos visibilidade aos seus projetos e aos seus sonhos. Esse é o nosso lema, estamos aqui para ajudar a tua vida, ajudar a tua família, ajudar todos aqueles que gostam do nosso trabalho. Sendo assim, regresso novamente para o nosso convidado, não é? Temos aqui a pergunta do nosso professor criminólogo Castelão Abreu. Ele pergunta o seguinte: se nos céus não existe Jesus, e onde é que podemos encontrar Jesus como filho? Aí já começa a dar bem você, tá? Não, está à vontade, Mano Fracasso, está à vontade. Isso, na verdade, é uma questão muito pertinente. Diz assim que Jesus, na verdade, tem os seus nomes ilustrados e a palavra representa Jesus. Então, o que acontece? Jesus era, na verdade, a espiritualidade que se transformou carne. Quer dizer, o livro, anteriormente, Jesus era transportado. Era um querubim, esse lado, a Bíblia. Esse lado da Bíblia representa um querubim, povo negro. Por isso que tem essa Bíblia aqui. E esse aqui é o último. Esse lado aqui? Sim, representa um querubim, à esquerda um querubim. Quer dizer, o pacto da arca se tornou miniatura. O Senhor, quer dizer, o pacto da arca está passando em frente dos senhores da terra. Quer dizer assim, aquilo que era um pacto, uma arca, se tornou em miniatura para, na verdade, julgar o mundo. O que acontece? Isso representa um querubim, isso representa agora, esse branco representa o pacto, que é Jesus. Então, o que acontece? Jesus Cristo, como personalidade, ele embora a sua alma, que é o Filho do Homem, ele morre, a carne. Por isso é que ele diz assim, céus e terra passarão, mas a sua palavra não passa. Então está dizendo assim, o próprio Jesus, ele morre na carne, mas vive como os filhos do homem em sacrifício em nós. O que acontece o sacrifício? Todas as vezes que nós, o africano, vai atrás de coisas para se alimentar, está representando o sacrifício. Então a representação do nome de Jesus se transformou em ilustração no corpo de nós. Então o que acontece? Ele disse vai vir. Quando ele disse ele virá, o que nós temos na verdade a aguardar é Jesus, falando de Jesus por Cristo Jesus em nós mesmos, vai nos dar consciência de que o próprio Jesus existiu. Então nós vamos falar se temos que acreditar em Cristo Jesus. Porque você não vai chegar num ateu e dizer assim, acredita em Jesus. Porque a própria Bíblia está dizendo, maldito homem confia no próprio homem. Então está que dizer assim, você tem que dizer assim, acredita em Cristo Jesus. A luz que moveu o próprio Jesus. Porque ele disse, vai vir. Então, se nós acreditarmos em Jesus, então vamos mostrar que a estátua é verdade. Que mostram a cara de Jesus. Porque aquilo é assim. Uma coisa bem, seu irmão aí, isso eu disse assim, isso é para nós refletirmos. E é para nós levar em reflexão. Porque o mundo, disse assim, o mundo está falta de sabedoria. Está falta de sabedoria. Nós somos atualmente... E se o mundo está falta de sabedoria, quem pode trazer essa sabedoria ao mundo? Nós em si vamos trazer a sabedoria e muitos aqui vão perceber. O que acontece na verdade? O que acontece? Deus na verdade não falou de Jesus diretamente para nós adorar. Deus é assim, todo aquele que faz um trabalho para ele tem que ter um conto. O apóstolo Paulo, como não presenciou Jesus, falou em Cristo Jesus. E como Cristo Jesus lhe moveu, falou nosso Senhor Jesus que estava a dar testemunho, porque estava a lhe mover. Então o que acontece? Se Deus te usar, vai ter que contar uma história tua.
Isso aconteceu com muitos. Então, aqueles que viram Jesus escreveram o livro do que Jesus fez. Mas agora, o que nós estamos a viver, estamos a ser movidos por Cristo Jesus. Por quê? Porque nós seremos chamados de filho, porque esse Cristo é que fez Jesus ser chamado de filho. Por isso é que a Bíblia diz que o único que foi chamado filho era ele. Então, Jesus está dizendo assim, irá pegar as boas novas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso chama-se espiritualidade. Pai é uma ilustração nominal. Então, tinha que falar assim, para nós acreditar assim diretamente, Jesus tinha que falar, pregar em nome de Jeová, de Jesus e do Espírito Santo. Amém. Então, se você mostrava uma foto de Jesus para adorar, era normal. Mas Deus, como Espírito, mostrou espiritualidade para nos adorar em espiritualidade. Então, Mano Fracasso, eu continuo sempre a insistir, certo. E vai aí a minha questão, não é? Já que nós estamos a falar de África é tocar em todos os âmbitos, não é? Estamos a falar desde a ciência e desde a espiritualidade, não é? E acreditamos nós que alguns dizem, não sei se o Mano Fracasso também afirma isso, não é? Alguns dizem que é a partir da África que muita coisa começou. Então, se a partir da África que muita coisa começou, então acreditamos que também, talvez, que a partir da África que a espiritualidade começou. Agora, nesse ponto, eu gostaria de saber, não é, a partir do Mano Fracasso, como é que o africano começou a conhecer Deus, não é? Eu queria saber, não é, nesse âmbito, não é? Como é que o africano começou a conhecer Deus, se é o branco quem nos mostrou Deus, porque há algumas histórias que dizem que não, nós fomos mentidos através da Bíblia, né? E procurar saber se a Bíblia que nós pegamos todos os dias na mão para ir para a igreja é uma realidade ou simplesmente um conto de fada. Então, não sei se eu pensar nessa minha pergunta, mas temos aqui uma... E aí foi necessário, porque eu quando disse Mano Fracasso, é muita dúvida que está em nós. Então, como espiritualista, não é, orientador, filósofo e historiador, poderá nos esclarecer aqui alguns pontos. Sim, na verdade isso é muito longo, mas vamos aqui. Sim, na verdade é o seguinte, todo ser humano adora o Criador. Porque eu vou pegar aqui o telefone, eu vou fazer assim, um povo morto, assim o telefone desligado, um povo morto. Existe no mundo espiritual o segundo nível do mundo espiritual, do reino das trevas. Eles colocam um olho à direita para ver a espiritualidade do homem. Quanto mais será a tua espiritualidade? A Bíblia diz que maior será no reino dos céus, maior serás atribulado na terra. Os verdadeiros servos de Deus estão presos em grilhões, não estão na igreja. São mesmo aqueles desgraçados. Eles vêm com alguns aplicativos já junto, mas não é suficiente para continuar no telefone. Então ativamos outro. A partir disso vai descendo. Então Deus não se adora a partir da Bíblia. Não, Deus se adora em espiritualidade. Quer dizer, mesmo os católicos não podiam ver. A partir da luz, essa luz que está falando, que está a abrir, a partir dessa luz que aí nós estamos a ver tudo que está no telefone. O telefone representa o mundo, a placa representa a alma. E esses adjetivos que estão aqui representam a espiritualidade, para dar componente naquilo. Então, cada vez que você vai eliminar uma dessas aqui, então vai ter problema no teu telefone, o telefone vai ser opulsado. Então, dá-se dizer assim, isso é o mundo. Isso é um mundo espiritual. Por isso é que a palavra vai ter que sair aqui da Angola, você vai ver. Aqui o sul. Então, o sistema que nós vamos falar, isso chama-se expressão digital ou gestual. Então, o maior poder na expressão está no gestual. O reino das trevas ataca com o gesto. Então, para dizer assim, esse povo não precisou que os brancos venham com a Bíblia porque podiam conhecer a verdade. Porque a Bíblia que orientou esse povo não é dos católicos, é da Testemunha de Jeová. Não percebi. Repete só, por favor, não percebi. A Bíblia que se agarrou esse povo no princípio, até agora, é a Bíblia da Testemunha de Jeová. Se nós observar... Se agarrar de que maneira? Se nós observar, os católicos têm uma Bíblia de muitos mais livros. Tem livros tem livros a mais. Mas nós vimos esse livro da Testemunha de Jeová é dentro com todas as Bíblias, mas o livro da Testemunha de Jeová tem algo que, na verdade, nenhuma Bíblia no mundo existe. Pode revelar isso para nós? O que é que tem? Sim. Ele tem
tem o dicionário, esse dicionário, eu não sou testemunha, eu não sou de uma igreja, vou falar aqui. Tem o dicionário, esse dicionário é que a pessoa, a partir daí, consegue buscar denominações nominal de Deus a partir daqui. Esse risco que está aqui tem a codificação, a Bíblia é codificada. Todas as coisas no mundo, todas as palavras do divino é codificada. Então o que acontece? O irmão aqui vai no banco, vai meter código no teu cartão multicaixa, vai ir na tua página, no teu telefone, vai meter código, na internet vai meter código, vai fazer as tuas coisas, as tuas brincadeiras, vai meter código. Não é isso? Certo. Então o que Deus tem? Deus sabe que o mundo está sob tutela do maligno. Tinha que codificar a palavra dele. É isso que tem essa confusão no mundo. A Bíblia anda codificada. Nunca vai ver nenhum pastor e pergunta, o livro de Daniel me explica. Então, mano, fracasso. O livro de Daniel, eu quero sugerir uma coisa. Vou falar espiritualmente. Fala-se sobre a gente. Sim, aquela história. Pode girar em toda Isso é inédito. Sim. Isso é inédito. Sim, Deus selou isso. Podem girar em toda parte do mundo, nunca vão ver uma história idêntica do livro de Daniel, do que aconteceu aqui. Só aconteceu aqui embaixo. Vou te dizer uma coisa, o livro de Daniel diz assim, e eles dividiram a nossa terra entre si. Os chineses, todos esses, não estão a dividir a nossa terra. Não é que onde está a dividir o Congo Democrático. O reino do sul é Gabão, o reino de Cristo, do povo de Deus, é o Gabão, os dois Congo, Ruanda, Angola, Namíbia, Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, África do Sul, Lesoto. São 11. A Bíblia diz em Daniel, eram 10. Se levantou mais um pequeno diferente. É o Lesoto. O Lesoto é que representa o umbigo. Se você vê no mapa aqui, África do Sul, os problemas espirituais. Vou falar dos problemas espirituais. Quando se consagra alimento, tudo disso aqui. Então Angola é a porta da salvação. Todos os que consagram no mundo das trevas desce aqui embaixo. Essa comida consagrada é que dá acesso a outros demônios entrarem. Então está a dizer assim, que os estrangeiros que descem e constroem aqui não nos causam muitos danos. Mas os estrangeiros que descem para a cooperação, pegam tudo e levam para o norte. O norte é abater aqui a mente. Está a dizer que a tala que sobe, vem abater aqui. Está a dizer assim, que estudar o corpo humano é estudar o mundo. Então Deus pegou o livro maior, colocou no corpo do homem. Então outras escrituras começaram a vir passando a Bíblia até chegar na tribulação. Vou te dizer uma coisa, Deus não coloca a palavra no momento da escravidão. Católico errado. Então o que acontece? A palavra de Deus desce. Eu não sou testemunha de Jeová para falar espiritualidade. A palavra de Deus, essa Bíblia desce num jovem para descodificar. Se um dia nós sentarmos para descodificar as escrituras, a humanidade vai assustar. Eu vou falar, a humanidade vai assustar para descodificar, vai perceber que esse é o reino que constituirá um povo santo. Mas em Abraão está neutro, porque sai o Ismael e sai o Isaac. Se você pegar a Bíblia, vai ver que esse povo vem de Isaac. Mas a luz só vem posteriormente, depois de Jesus se cumprir. Aí não está dizendo, o povo que vivia na escuridão foi colocado uma luz. Essa luz é que está fazendo nos abater, nós nos tiraram daí assim. Os panafricanistas dizem assim, Kemet, viemos de Kemet. Tem que ter um porquê para esse povo descer. Se você vê o Apocalipse, foi escrito no livro na ilha de Pátano. Todo o povo depois foi chutado. Houve uma guerra lá em cima, eu falei naquele vídeo, que romperam todo um país, é? e eu vou mostrar aqui base. E aproveitando só, o Mano Fracasso fez muita, eu vou chamá-lo de Mano Fracasso, porque é um nome na qual estou com na mente. Fez muita citação da Bíblia, da Testemunha de Jeová. O Mano Fracasso olha como a Testemunha de Jeová, uma das seitas religiosas, ou uma das igrejas, que veio para mostrar Cristo. Ou a pessoa de Yeshua, né? Ou El Shaddai, Adonai, Elohim. Certo. Vou dizer assim, o problema não está, vou dizer, não está diretamente na própria igreja, o problema é individual. Testemunha de Jeová, Jesus Cristo morre assim. Essa mão atira no leste, fez isso, cruz, representa salveu o leste, salveu o norte, salveu o oeste e salveu o sul. Então, a Testemunha de Jeová diz
que Jesus morre numa cruz. A cruz representa a data atual, porque o povo de Cristo só é falado no sul da África e na Europa. Se você pegar um riscado, os que estavam a morrer na Europa, estavam a morrer aqui embaixo, estavam a morrer espécie de uma estaca, porque o próprio Jesus já morreu na cruz. Então, o mundo como se repete. Temos aí guardanapos para poder manter isso aí, porque aqui a conversa está quente. Certo. O mundo como se repete totalmente. A testemunha de Jeová. Esse é um jovem mensageiro. É assim, todas as palavras no mundo da verdade, do bem, é inspirado por Deus. Mesmo se aquele irmão escreveu um livro agora, desde que é do bem, é inspirado por causa da nossa alma. Eu disse assim no telefone, se o dono do aplicativo do WhatsApp só criou um aplicativo, só um, mas a partir daqui nós vamos baixando, vai se multiplicando em muita gente, mas ele só tem um. Então o próprio Criador coloca só um. Então todas aquelas cópias para controlar a humanidade. Então o dono do aplicativo se sentar, pode ser um ano, pode perceber quem baixou o aplicativo dele. Então é para controlar. Então pode dizer assim, a testemunha de Jeová, aquele jovem foi mensageiro, a sabedoria de Deus. Que jovem? O que fundou a testemunha de Jeová? Certo. Ele é que colocou esses códigos. Eu não vou ter afirmação. Agora, se ele é quem colocou os códigos, será que ele também tinha a espiritualidade e a conexão com a sabedoria, sim. A sabedoria de Deus deu-se no momento da tribulação. A partir de 1975, Angola é a porta da salvação. Então, a partir de 1975, em 86, o livro da Testemunha de Jeová sai. Deus não escreve a sua palavra para se cumprir no momento da escravidão. Por isso é que quando estavam no Egito, não houve escritura, só quando foram no deserto. O deserto representa a tribulação. Esse tempo que nós estamos a viver, 50 anos, representa o tempo da tribulação. Tribulação espiritual, quer dizer, a escravidão vem aqui na mente do homem. Então, no deserto, Deus colocou o povo no deserto, porque no deserto os demônios viviam sobre o deserto. Então, vou vos meter aí para serem testados. Chama-se atestação. Então, o que acontece? A testemunha de Jeová tinha que Deus desce na tribulação nesse jovem para dar discernimento das coisas que virão. Por isso é que foi chamado Jeová. É assim, eu vou dizer uma coisa assim. Nós podemos falar tanto aqui, mas a verdade vai se refletir. O mesmo que aconteceu com todos os tempos, desceu aqui nessa época. O tempo de Elias, de falsos profetas, desceu aqui. Nabucodonosor, mais espiritualmente. Nabucodonosor, aquela estátua desceu aqui, são as Covid-19. Adoramos a imagem da besta espiritual. As outras pessoas pensam que vamos ver uma estátua de novo. Estamos no momento espiritual, Deus é o Espírito. Então Deus fez como? A partir de X anos, o povo vai viver sobre a carne. Quando o povo vivia sobre a carne, no tempo de Davi, lutava com a espada. Então, no tempo de Nabucodonosor, no final, ele disse que eu vou tirar o meu conhecimento sobre a humanidade. O povo anteriormente sabia que como chutar os demônios na sua sociedade. Eles pegavam sangue, espiavam em todos os cantos, os demônios se afugentavam no deserto. Agora, nesse momento, Deus disse, agora o espírito vai tomar posse sobre os homens. Então, é momento, esses 1000 anos, é o momento dos espíritos se tornar grandes. Então, por isso é que foi dado 1000 anos, porque o tempo espiritual é muito difícil. Por isso é que fala assim, a nossa guerra atualmente é espiritual. Porque esse tempo é espiritual. A nossa guerra agora é espiritual. Vamos ficar por ali. O Mano Fracasso vai tocar nesse ponto. Vamos querer saber se na verdade, não é? Como é que a nossa guerra é espiritual. E dentro desse âmbito, vamos tocar já na questão da situação, não sei se eu digo situação do Ocidente, não é? A situação da guerra na Ucrânia e a Rússia. Então, queremos também mandar abraço à nossa queridíssima irmã Karine Pires, não é? Karine Pires, ela que dá uma saudação, boa tarde, estou conectada. Mandar também um abraço ao nosso irmão José Joaquim Jota. Ele diz qual é o tema. Entrei agora. Então, vai lá. Procura aí a conta Pensador Faz Tudo, que você vai encontrar o tema, porque eu já o escrevi. Então, lembrando que o nosso tema é a África, mãe de todas as ciências, mas
desconhecida. Mandar um abraço novamente ao nosso queridíssimo Luteiro, não é? Luteiro, acredito que eu estou sempre a errar o nome, me esqueci, mas ao decorrer da nossa live vou lembrando, não é? Faz tudo. Aquele que na verdade tem trabalhado conosco na questão da realização e organização daquilo que é o nosso podcast. Mandar um abraço geral aos que nos acompanham, não é? Aos que nos acompanham. Fica ali, manda suas questões para que tomes nota daquilo que está a se retratar aqui, não é? Um abraço forte a todos aqueles que nos acompanham. Então, sendo assim, parto já ir novamente para o nosso querido Mano Fracasso. Não sei se está a gostar de estar aqui. Está a ser poderoso. Alguns internautas estão aí fazendo estão formulando, não é? As suas perguntas para que depois chegue até ao nosso Mano Fracasso. Então, sendo assim, partimos daquela daqui, não é? Aquela questão em que eu coloquei. Não é sobre a guerra no Ocidente. Qual é a visão? E muito antes de partir por ali, eu queria, que o nosso Mano Fracasso nos dissesse como é que está a situação espiritual de África. Não é? Isso incluindo, quando eu digo a situação, estou a falar também já de profetas que se levantaram, de pastores que temos ouvido tanto nas mídias, porque violou, porque furtou, o pastor quer ser rico. E qual é a situação? Isto na visão do nosso Mano Fracasso e na visão também de Deus. Certo. Vamos falar na visão do Criador, né? Porque nós somos usados pelo Criador. O que acontece? Temos aí uma gasosa, se puder, Mano Fracasso. Certo. O problema do nosso povo é o medo. O povo africano é um povo muito perigoso. Porque o povo africano aceita todas as propostas feitas pelos ocidentais internamente. O que acontece? Vamos falar um pouco desse tema que é muito pertinente. O que acontece? Surge um tempo que os próprios europeus decidiram não entregar o espírito que conecta a profecia nesse povo. Nós começamos a nascer. A Bíblia diz assim: os primeiros serão os últimos. A Bíblia diz que uns já foram condenados e outros já foram salvos e outros serão salvos. Tem que existir a palavra para arrependimento. Então, uns já foram salvos? Sim, outros já foram condenados. E onde é que se encontra esses que já foram salvos? Certo. As pessoas nascem de novo. Por isso é que Daniel está dizendo assim, a Bíblia está dizendo assim: descansa para que no final te erguerei. E está dizendo assim em João, que na verdade, descansa para que no final vais profetizar as nações. As pessoas não sabem de uma coisa, e isso que eu estou a falar, isso vai dar, e mesmo isso que eu estou a falar da luz, vai dar compreensão, isso dá compreensão a todas as escrituras no mundo. As outras escrituras não retratam Jesus como seu Salvador, porque Jesus veio defender um povo santo, que tinha que morrer para constituir um povo santo, que é esse povo da luz, não para o mundo. Então, o que está dizendo? Muita gente diz assim: você está condenado porque não acredita em Jesus. Está dizendo no Islã, num jovem do Islã. É errado. Isso é errado. Então, a questão é o seguinte: a respeito a respeito dos falsos profetas. O espírito de profecia dentro de nós, eu já estava falando no princípio, nós dependemos totalmente de Deus que nos revele. Então, o ser humano gosta de fazer coisas maiores. O homem também é considerado um Deus, mas com D minúscula. Deus é todo espírito ou carne que move, ou um objeto que move muitas almas. É um Deus. Então o homem também é considerado um Deus, mas com D minúscula. Por isso é que Deus está dizendo em Moisés: você será Deus de Arão e eu serei teu Deus. Então, o falso profeta se torna falso a partir daquele... Isso. Céu. Tem uma porta. Você está vendo a Apocalipse diz assim, João: e eu entrei na porta do céu. É uma porta do céu para levar as pessoas espiritual. Não é para levar, é assim. Aquele espaço do Vaticano, eu disse assim: a Ásia representa o Pai. Então aí tem a porta, que não pode se mover.
Se o pai levantar, a terra fica sem vida. Tá vendo o nariz? Isso chama-se a porta da vida. O nariz, se você descer aqui, está descendo na terra. Isso representa a terra. Isso é um olho. Isso aqui é um olho. Calma, o peito em si Sim, faz a representatividade da terra. Então, isso é o trono. O trono de Deus está aqui em nós. Eu disse assim, a sabedoria está aqui. Representa o Pai. O Pai representa em muitas vertentes. Até a própria palavra dele tornou uma espiritualidade. Dentro do ser humano tem várias espiritualidades. Isso chama-se a porta da obediência. Essa é a porta da luz, essa é a porta da vida, essa é a porta da salvação. Se o inimigo te invocar um demônio que dá cabo do teu ouvido, então está dando cabo da tua porta da obediência para você não ouvir Deus. Então o que acontece? Tudo isso é representação espiritual. Os demônios, como é a porta do céu, desce uma luz que desce até no Vaticano. Os demônios grandes não podiam descer nos altares familiares aqui. Então, os lão, esses dos que têm a necessidade de descer aqui, só pode se descer porque estão a subir nos irmãos que são negros igual para lhes darem. Estão a descer, como eles são o povo da luz. Estão a fazer conexão com essas que estão se tornando grandes, estão a profetizar. Estão a profetizar, vou falar como é que eles fazem para profetizar. Dentro de nós, terceiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. O quarto escalão foi dado, chama-se a porta da carne. Foi dado, ficou com eles os ocidentais. Todo o sacrifício aqui representa a espiritualidade. Que falam assim, vai ser rico no espírito. Mas como dinheiro é sangue, você está a matar aqui até 20 anos. Essa pessoa vai se tornar mel. Vai caminhar, vai se tornar mel. Quando você fazer 17 anos, vai começar a entrar na luta para você se libertar. Quando as pessoas nascem, antes de nascerem, muitas das vezes vê essas pessoas que têm olho espiritual, olham na tua mãe. A porta da tua mãe consegue ver a luz do bebê. Eles se escolhem. Se for a tua tia, a tua mãe ser filha, ela tem que dar na tua tia, essa espiritualidade. Então, ao nascer, tem um espírito. Aquele espírito chama-se Bezebu, mas aqui nos apresentaram. Ele ser o anjo da prosperidade nas nossas avós, para nos sacrificar. Isso aqui que faz o africano. O africano é o povo mais sábio. Esse povo daqui do sul é o povo mais sábio do mundo. Mas, mano, fracasso, se o povo... O sacrifício dele é como? Cada vez que você se envolve com uma mina da luz, aquela espiritualidade vai circulando, entra no outro rapaz e vai abatendo a mente. Cada vez que nós estamos a abater a mente, estamos a ficar fraco em conhecimento, porque é ficando. Mas quando se faz um ritual, ele sai uma cópia, entra em ti. Aquele obscuro os dois olhos, a tua outra. Ele fica aqui com a fórmula de um cartão, de uma memória. Ele abre todas. Quando você vai lá, ele pega aquele espírito comunicador, dá ordem, aquele espírito que já te meteram de criança, para lhe explicar o que você fizeste. Então, quando aquele espírito lhe explica, ele vai te falar. Você é assim, 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 assim. É a memória que nós não temos, você só tem uma memória. Então faça o profeta. Já não vai buscar da curandeira, ele vai buscar o de cima, ataca no destino, a história que Deus te contou, que Deus colocou dentro de ti. Por isso, te falar, vai ter dinheiro, você vai ter. O que acontece? A alimentação do distúrbio, muitas das vezes as pessoas recebem revelação na igreja que tem dinheiro em casa, pastor disse, Deus me disse para levar dinheiro. Esse espírito de distúrbio faz com que você receba revelação. Você tem dinheiro em casa, mas entregou 100 mil, não é Deus. Deus não tem nada a ver com dinheiro. Deus é dono do ouro e a prata. O dinheiro é sacrifício. Por isso é que o dinheiro em África não pode se fazer. Se você pegar o dinheiro, vai ter uma risca dentro do dinheiro de plástico. O plástico representa o sacrifício. O dinheiro em África não pode fazer. Não pode fazer. Quer dizer que nenhum país africano faz dinheiro? Sim, não pode. Sabe por quê? Porque o dinheiro representa o Deus Amon. O dinheiro é a força maior do mundo. É um Deus. Aquilo é como? O branco, quando te dá o dinheiro, faz sacrifício para te tirar. E se você dá luz ter dinheiro em casa, você vai começar a ver, vai começar a ter problema, não pode ter. Então, muitos pensam que os brancos sempre vão buscar dinheiro, tipo assim, o nosso governo, por exemplo, sempre buscar o dinheiro, vai refletir sustentabilidade do nosso povo, não. Cada vez que estão a buscar mais, estão a lhes tirar. Espiritualmente é assim. Porque aquela fita que vai nos 5 mil, é feito um ritual. Deus amor é feito um ritual.
Aquele plástico, se você vê o nosso dia atualmente é plástico, mas no 5.000 tem uma fita também de plástico. Se você vê na nossa imagem, vai estar a meter plástico na mão, não é isso? Aquele plástico são espiritualidade interna. A nossa espiritualidade aqui, do altar daqui embaixo, era uma corda que meteu na cintura. Como está a fazer o pacto de namoro, então eles metem aqui para ser visto. Aquele plástico vai dizer assim, eu não quero ser teu templo, Deus. Então eles pegam a espiritualidade externa que está ali, colocam nas mãos aquele plástico. Aqueles plásticos que você vê velha com banho de plástico, não brinca. Eu estou a dizer é pesado. É pesado. Não brinca. Aquilo eu dizer, agora tem uma luta no mundo espiritual terrível. Que é? Esses mesmos feiticeiros que ficam aqui internamente é que alimentam o reino de baixo. Então o que quer dizer? Esse espírito do ocidente pede muito sacrifício. Então o espírito de dentro está a ficar com fome. O que está acontecendo é uma luta espiritual que está a ser revelado. Porque a Bíblia, Jesus está dizendo assim, Satanás se levantar contra Satanás, a casa cai. Você está a ver o ocidente está a lutar entre si. Você está a ver o mundo das trevas está discutindo. Não, então, o Ocidente lutando entre si. Estamos perante um Satanás Estamos a lutar com o outro Satanás. Sim, realmente. Então quer dizer que o Satanás não está sentado em África. Não, pô, o trono de Satanás, as pessoas não sabem, o trono de Satanás, assim, as pessoas pensam, o que está sentado em África, o que está sentado em África é o diabo. Diabo e Satanás, as pessoas não sabem. O diabo é um. São pessoas diferentes? Sim. São diabo diferentes. E Satanás. O diabo faz o mundo. Quando prende essa alma aqui, essa luz que está em nós, causa um vídeo até o Criador para nos observar. Eles pegam nessa luz, colocam no reino das trevas, parece uma tua fotografia. Essa tua fotografia, eu estou a falar escritora, essa tua fotografia é que muitos lá aparecem à noite a falar que aqui a fulana é feiticeira e que eles usam. Então, essa fotografia faz uma luz no reino das trevas, um dos demônios, aquele reino das trevas, uma cadeia, lá no céu, quando tinha a desobediência, Deus fez livre-arbítrio até os anjos, de escolha. Então, quando houve a desobediência, tinha um sítio, um espírito que chama-se a cadeia, que é o Had, coisa repugnante. O nome só veio a mudar. Então aqui nos apresentar como o terceiro anjo da prosperidade, que é o sacrifício. Esse anjo copia o Espírito Santo, se espiritualiza, é que faz o reino das trevas. O que acontece? Esse anjo, a cadeia, quando desce na escuridão, os demônios grandes se assentam dentro dessa cadeia. O que acontece? Agora tem que ter luz. Tem que sacrificar o povo da luz para eles ficarem iluminados. Em troca da iluminação, o homem tem que lhe dar algum benefício nos demônios. É assim, nós estamos aqui na luz. Quem é da luz não vai saber isso porque se você meter uma lâmpada aqui, você está aqui embaixo, o que está na escuridão não vai te ver. Vai te ver, mas você não vai te ver. A luz, só quando a Bíblia diz a luz vence o mundo, é no fim. É no fim, as palavras vão se refletir no mundo e eles vão perceber, vão ir atrás da revolta. Senão a luz representa escuro e cego. A luz representa a cegueira. O mundo das trevas se conhece eles todos. O mundo das trevas só mata uma pessoa. Porque eles se juntam, muita gente, eles são unidos. Nós já não. O mundo da luz, eu estou a falar aqui em sabedoria, mas outro irmão pode falar que isso aqui é poder. Então, faça os profetas, por causa desse espírito aqui que eles estudam, que eles vão buscar, é que faz essa brincadeira. A única maneira fala assim, você sair na igreja, tem que te colocar um espírito para você não sair da igreja, não ir em outra igreja, porque é você que entrega o pão deles. Então, prendem. Por isso é que a igreja é parceiro do Estado. Como é que uma igreja vai ser parceiro do Estado se o Estado está dizendo assim tudo graças ao esforço do Executivo? Mas a igreja está dizendo assim graças a Deus. Pastor, por quê? Porque o Estado faz com que o povo teme e a igreja também faz com que o povo teme. Jesus disse desde o tempo de João Batista, o reino tem se conquistado com violência. Bem, nesse âmbito aqui, não é desde o tempo de João Batista, certo. O reino do céu é conquistado por violência. Por violência, não é? Está querendo dizer o quê? Que temos que pegar alguma coisa aí e a luta? Não, espiritualidade. Já estamos no tempo da espiritualidade. É ir mesmo a luta, é mesmo orar e muitas das vezes acreditar só na espiritualidade. Se não orar, acredita que essa luz que está em ti é maior do que tu, não se derrota. Se não orar. Não, mas ele diz com violência. Sim, essa violência espiritual. Mas vou dizer, o que acontece? Os católicos, para chegarem aqui, eles fizeram como nos escravizaram. Chegaram aqui, eles usaram os portugueses. Os portugueses não foram embora, eles não ficaram aqui. Então, o que acontece nesse caso? Eles usam violência, depois nos falam assim, senta a bunda na cadeira, espera Jesus.
Não é isso? Isso é errado. Isso é errado. Tudo é assim. Por que não fala senta aqui, também vou te dar comida? Isso aqui faz com que o cidadão, na verdade, não se levanta para ir atrás de seus objetivos, que é falar para ir buscar condições de vida. Porque vamos te falar, isso que está acontecendo, já está escrito, senta só aí. Deus não é assim, Deus não é burro. Conforme a não nos meter na igreja, a igreja que faz com que o jovem aqui fica muito burro. A única maneira desse povo se libertar é sair da igreja, entender que na igreja todos os feiticeiros estão indo lá. Por quê? Os feiticeiros alimentam, eles colocam um demônio aqui. O demônio nos olhos, aqueles olhos chama-se coruja, os grandes. O coruja, ele faz um sistema de raio-x. Você está na igreja, está a tatuar, está a alimentar essa espiritualidade externa. E na igreja eles chegam primeiro, colocam no banco uma espiritualidade. Quando as crianças chegam lá, o domingo é o dia do banquete. Por isso é que todos os feiticeiros estão na igreja. Atualmente as igrejas já não é de Deus. Você ser da luz. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo foi foi pregado na cruz. A pregação que sai com o nome de Jesus, você que é da luz, começa a ferir quem é feiticeiro. Na igreja não vai ter um pastor que não é feiticeiro em frente, vai sofrer muito combate. Então, isso afirma-se categoricamente. Sim, você já pode falar assim. Posso não dizer a maior parte, eu digo todos. Eu digo assim, todos os grandes. Todos os grandes são feiticeiros. Você sabe que são feiticeiros por quê? Por quê? O feiticeiro não aceita que você fique acima dele, porque ele sabe que está acima de ti, porque ele te controla. Então você quem que vai ficar em frente, vai te atacar. Os olhos, quando ele está te atacando, você começa a ver a tua alma artificial. Então, mano, fracasso. O que tira da igreja, manda fugir. O que tem que ser? Por exemplo, a igreja ou os líderes religiosos não podem aliar-se ao Estado? Não. Não podem? Não pode. A igreja não pode ser parceira do Estado, porque o Estado nunca acreditou em Deus. O Estado fala graças ao esforço do executivo. Agora, eu fico bastante indignado, porque na verdade tenho visto, não é? Tenho visto, não é? Por exemplo, alguns profetas, eles olham para a pessoa e dizem, no mundo do Espírito, eu estou a tiver a fazer aqui, e etc. Será que esse tipo de obra que eles fazem é ouvido de Deus, é uma espiritualidade certa, ou simplesmente uma armadilha a ponto de pegar as armas, ou seja, as almas, digo assim? O profeta atinge além da carne. Muitas das vezes não é que eles mentem, eles observam. Por que acontece? Deus, quando fala para habitar na terra, por um tempo, por intermédio de um filho, depois de passar os anos, Deus dificilmente vai ficar um profeta dele 10 anos a profetizar. O profeta vem, coloca uma mensagem, muitas das vezes tem que ser morto. Morto para Deus do profeta é descansar depois da obra, porque ele descansou no 7º dia. Então, o que acontece? O profeta, quando começa já a passar 10 anos, começa já a desconfiar, a profetizar. O profeta tem que ser perseguido. O profeta tem que ser... Obrigatoriamente? Sim, tipo, nós estamos a falar que isso produz perseguição, nós estamos a falar com palavras, porque isso está a revelar o que está escondido. Então, o próprio profeta, quando te diz assim, eu estou a te ver, o Jesus, quando fala a sua primeira profecia, eu te vi debaixo de uma figueira, terminou. Não é que conseguem ter domínio de ti através daquele anjo que eles usam que abate o teu destino. Então conseguem ver aonde está colocado a tua espiritualidade. Ele não pega a nossa alma, o mundo das trevas. Coloca a luz e começa a escravizar a tua luz lá dentro. Você começa só a passar mal. Por isso é que a Bíblia diz, maldito homem confia no próprio homem. A única coisa é que quando nós homens, só caímos muito por causa da fala. Quando você usa em clandestino, dificilmente vão te abater. Por quê? Porque a palavra é que faz com que nos ataque. Porque Jesus Cristo, quando foi para ser batizado, ele falava assim, olha o Cordeiro de Deus. Cordeiro significa sacrifício. Jesus Cristo, antes de ir embora, está dizendo assim, Pedro, cuida do nosso cordeiro. Quer dizer, também está nos chamando de sacrifício. Então, quer dizer que muitos de nós foram mortos, mas a alegria não é morrer, a alegria é morrer em Jesus, em Cristo Jesus. Como? Vamos ver a nossa barriga exterior. Eu sou o pão. Se você comer algo errado,
entrar pela sua barriga, posteriormente pode sair com desinteria. Mas se comer algo bom, sai algo duro. Então está a dizer assim, que quando você está a obrar, estás a dizer que na verdade, tu vai obrar é obra. Essa obra é que vai definir quem morreu em Cristo Jesus, quem não morreu em Cristo. Ainda nem está a dizer assim, uns serão ressuscitados para o decepamento eterno, um para a vida eterna. Por quê? Porque o reino das trevas onde vale a toda a alma. Sabe esse espírito que eles metem, como eu disse no princípio? Quando te atropelam num carro, ele que pega essa tua alma, salta com ele no reino das trevas. A Bíblia, depois, e tem que ter uma pessoa para abrir o portal. Quando você entra, ele fecha. Então a Bíblia diz assim, quando o homem morre, o Espírito de Deus vai o verdadeiro... O Espírito não falou a alma. O fôlego de vida que Deus colocou é que vai alimentar a espiritualidade de Deus. A alma fica embaixo. Em Apocalipse vai dizer assim, e eu abri o livro e vi os que estavam dentro do altar e aclamarem, Jeová, até quando vai vingar a nossa morte? Aguarda até que matam também os vossos outros profetas. O povo vai por baixo do altar. Vai por baixo do altar. Isso é uma verdade que as pessoas não aceitam ouvir falar. O que estão embaixo do altar são mais sacrificados do que nós que estamos em cima. Dia e noite eles clamam. E quem são essas pessoas que estão abaixo? São as pessoas que morrem. Por isso é que aqui tem o sacrifício total. O sacrifício total, logo que a pessoa nascer, a família é obrigada a colocar conexão com o reino das trevas, aquela conexão. Quando você é abatido e fala assim, doença, hipotecou-se. Deus hipoteca a morte a Satanás. Satanás vai até na família, hipoteca na família. E a própria família hipoteca a doença. Eu pergunto, mosquito bem pequeno, mata a pessoa, os animais não podiam acabar, porque é paludismo. Animais não podiam acabar na mata, não se tapam, não metem repelente. Então nós temos que ter noção que cobrem, existe esse povo da luz, porque nós somos o templo de Deus, podíamos morrer na velhice. É Apocalipse, está dizendo assim, e eu vi o Hades, a morte, atrás dele e foram para bater a quarta parte da terra, com as pragas mortíferas. Então, o Hades é um anjo. Satanás tem a fórmula de uma águia. O pai, a sabedoria dele também é a fórmula de uma águia. Então, a Satanás até imita o próprio pai. Então, o anjo da morte, a morte, é aquilo que você veja um chifre. Aquela morte, ele vem desestabelecer a palavra de Cristo, que foi comprado com sangue. Eles ensinam como matar. Então, o Beelzebul, como se espiritualiza, copia o Espírito Santo, que é espiritualidade. Então, nesse caso, se nós observar a imitação, quer dizer, Jesus nos compra com sangue, ele vem nos matar aqui embaixo. Esse povo, com a multiplicação, se não tivesse tanto demônio aqui, se as famílias nos abatiam tanto para o sacrifício, esse povo podiam ser milhões. Porque esse povo se multiplica muito rápido. Então, a falta de... O povo africano? Esse povo daqui embaixo, do sul de África. Do sul de África, estamos a falar de Angola? Esses 11 países que eu falei, nós estamos a falar propriamente do povo da luz, mas esse povo foi espalhado. Porque a partir daqui os portugueses começam a pegar esse povo, a levar de um sítio para o outro. Essa toda a geração é nossa. Por isso eu disse essa linha, se vê a toda da linha. Só tem duas coisas para ver esse povo. Na carne é a linha e a espiritualidade é a luz. A luz é o mundo das trevas que coloca aquela luz para ver quem é esse povo. Esse povo é abatido igualmente a nós, até os que estão lá no exterior. O nosso povo é abatido igualmente a nós. Agora tem um povo que é morto, o povo da carne, mas vai no altar memorial. Por isso é que a Apocalipse diz assim, uns serão ressuscitados, outros que estão no altar memorial não vão aguardar. Mas nós, como estamos dentro, as pessoas estão a reclamar lá dentro, então tem que haver a ressurreição. Porque estão dentro dos altares, estão presos. Então tem que haver a ressurreição. Então não é para todo o povo. Então tem que ter um povo que sempre só na vida eterna, primeiramente, para se chamar Reino dos Céus, não é nos céus. Reino dos Céus. Para se chamar? Reino dos Céus, não é nos céus. Quer dizer, o reinado dos céus vai descer aqui para reinar por 1000 anos. Depois outro povo vai ser provado. Não, mas a denominação que o nosso irmão Fracasso
muito menciona, desde já agradecer, não é, pela Certo. abordagem Certo. que está a ser decorrida cá, menciona a denominação que é a testemunha de Jeová. Elas têm uma outra visão quanto a essa situação do reino dos céus. Tem uma outra visão. Acredito que eles acreditam que o reino dos céus, não é? Só não me lembro bem, não será cá. Não será cá. Mas agora o nosso mano Fracasso Sim. nos afirma categoricamente, Sim. não é, que vai descer. Sim. Não é? Agora, Sim. Okay. ficamos aqui nesse lengue-lengue, em que na verdade poderemos acreditar. Sim, sim. Então, se pudermos explicar, vamos agradecer imensamente. Na verdade, é assim, a África representa a escuridão. Todo o povo aqui em África tem que escolher um local. Ou ser feiticeiro, ou na verdade seguir Deus. Porque a África, a atmosfera de África é pesada. O Senhor disse assim, que essa parte representa a terra. Tá à vontade, Sim, essa parte representa a terra. Se nós observarmos até o olho, dificilmente vamos ver aqui. Certo. Então, isso representa a escuridão. Então, o que acontece? A Bíblia diz assim, até a terra as ilhas vão mover. Depois desse povo de Deus, a Bíblia diz que o povo, a Bíblia, tem uma coisa algo que as pessoas não compreendem muito. Deus disse assim, eu sou aquele que contei o fim no princípio. O Novo Testamento não diz totalmente do final. O final está escrito nesses livros proféticos, que é Daniel, que é Jeremias, Isaías, onde está esses livros que falam do fim. Então as pessoas vão aí. Então a Bíblia, quando digo assim a testemunha de Jeová, a terra não vai estar aqui. O que vai acontecer? A terra está com pata para o ar. Então o que acontece? Esse povo desce, depois de descer houve a ressurreição, a terra tem que girar. 10 horas, nós vamos ficar lá em cima e eles vão ficar aqui. Você vê no livro de Isaías, está dizendo assim, vocês, eu vos darei de novo vinho doce e a chuva outonal. Isso aqui, e se você pegar outra vez, vai dizer assim, vocês virarão para o Oriente e eles para o Ocidente. Então, aqui em África, como sacrifício, tem muito sol. Então, os 1000 anos dele também vão ficar aqui, para serem provados. E aí seremos chamados povo santo. Isso sim, os céus representam o norte para o povo. Então, Deus codifica as escrituras. Está falando, vamos no céu. Nós somos a obra de Deus que damos glória a Deus. Os anjos não falam graças a Deus. Nós somos os únicos, por isso é que nós somos grandes para Deus, porque recebemos perdão todos os dias. Porque nós representamos duas lutas, carne e espírito. Os anjos só têm o espírito. Os anjos são criatura de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós temos uma filiação. A filiação é a conjunção de dois espíritos de Deus. O Espírito Santo com a alma humana da filiação. Então, isso aqui é chamado, então, a filiação carnal é os semes do pai e da mãe é que dá a filiação carnal. Então, os anjos não são assim. Então, isso é uma criação. Então, nós somos mais importantes do que os anjos. Então, isso está cheio de segredo. A testemunha de Jeová pode falar, porque a testemunha de Jeová não acredita em cruz, mas isso é cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa cruz, quem acabou por nos mostrar não é a Igreja Católica Romana, porque eu não sei, não é? Acredito que o Mano Fracasso também é um panafricanista. Certo. Exatamente, um panafricanista. Então, por exemplo, alguns líderes religiosos menosprezam tanto a questão de outros líderes religiosos que têm a finalidade africana. Certo. Não é? Então, queria que o nosso Mano Fracasso possa, embora já estamos quase à reta final do nosso programa, não é? Sim. Que nos focasse mais ou menos quanto a essa situação. Ok. A respeito, eu disse assim, espiritualidade, a católica veio nos contar nossa história. O povo, quando desce de Israel expressa, como foram chotados, então, o que acontece? O próprio Vaticano, quando se apercebeu que esse povo está aqui, tinha que descer com a história que eles deixaram lá. Porque Cristo não é palavra, Cristo é espiritualidade que você tem que crer.
Então, o que é que acontece? Vamos contar a história deles, mas vamos lhe falar que somos nós. Jesus foi negro, os negros, todos os profetas de Deus foram negros. Mas há uma prova que Jesus foi negro? Sim, a partida é assim. A prova que é assim. Tem muitas coisas que estão guardadas no Ocidente. Todas as histórias desse povo guardadas no Ocidente. As provas vão começar a sair à tona. Sim, porque, nós não podemos falar assim. Sim. Tipo, taxativamente que foi negro, não é? É uma opinião do Mano Fracasso. Certo. E eu também tenho, quase partilho essa mesma opinião. Não é mais, é preciso trazer a base para que os nossos internautas compreendam se na verdade mesmo foi negro. Certo. Não é? Porque alguns, por exemplo, a Igreja Católica Romana, passo já aqui a publicidade, nos mostra uma outra visão. Certo. E na maior parte dos filmes, não é? Nos mostram uma outra visão. E se outros produtores trazem um filme na qual Jesus é negro, aí tantos questionamentos. Certo. Então é preciso, não é que o nosso Mano Fracasso nos diga se é negro, de que forma. Certo. Qual é a prova? Primeira prova é o seguinte. Primeira prova é que essa espiritualidade da luz, que é a sabedoria, a Jesus é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria, o branco sabe. Um negro, até não digo branco, os da carne, porque muitos brancos já se tornaram do nosso povo a partir daqui, elevaram esse povo e se envolveram e tornaram-se nossos. Então, colocando um negro daqui embaixo com um branco, o branco, se gostar do negro, é porque o negro tem algo para lhe oferecer. Então, o que acontece? A espiritualidade do negro, essa luz do negro, é que faz com que produza o espírito de profecia. O branco que profetiza, você vai perceber que é da linhagem, muitos brasileiros profetizam, por causa dessa linhagem desses negros que saem daqui. Se você vê, a maioria dos países que profetizam, isso América e Brasil, a América em si, porque é continente mesmo, e Brasil em si e África, também mais no sul de África. Alguns nigerianos, porque esse povo, ao ser levado, começou também a ser destacado lá. Então, esse povo da luz, esse povo negro, é que tem o único poder do espírito da profecia. Por quê? Os brancos tiveram a graça, porque Jesus na cruz houve, na verdade, um eclipse, onde o sol, por isso eu disse, o branco representa o dia, são os dois e a noite. O sol se juntou com a lua, ficou noite. Então deu a tendência de que os brancos também sejam já bem-aventurados em nome de Cristo. O que acontece? O Paulo era neutro. Quando começou a pregar Cristo Jesus, todo mundo, até os servos de Cristo, os apóstolos, se levantaram com Paulo. Como você está pregando esse outro povo? Então, por causa daquele eclipse, foi a permissão, porque Jesus, quando pregava em Jerusalém, o povo de Jerusalém tinha os brancos que viviam lá, eram juntos, e também acreditaram em Jesus. Então, muitos negros acreditaram, então também tem que ser bem-aventurado. Então, o apóstolo Paulo começou a pregar para esses países. Então, a profecia do negro, se você vê na Bíblia, eu cheguei aqui a falar, em livro de Cântico 1:5, está dizendo, eu sou uma mulher preta, filha de Jerusalém. Se você vê no outro livro, tá meter já, esse livro aqui fala preta, primeiro. A primeira edição da Bíblia é essa aqui. Eles pegaram um livro branco para falar atualização. A palavra de Deus não se atualiza. Como é que vocês vão atualizar? Por isso é que a Bíblia está dizendo, Daniel, e eles trocaram tempo, até mesmo lei. Lei representa a escritura. O que é de Deus? Deus disse assim, eu sou um varão vigoroso. Varão é homem forte. Varão é homem forte. Eles escreveram, varão é um jovem forte. Eles escreveram, o varão é marido. Isso é errado. Então, ela diz assim, a falta de compreensão que o Criador não deu nas Escrituras é que faz com que cada pessoa fale o que ele quer. Até Deus colocar, na verdade, a compreensão no homem. Esse é que a Bíblia está dizendo assim, ele é pastorear as nações com certo de ferro. O revelador. A Bíblia está dizendo assim, o Pai deu a revelação a ele e ele deu a revelação a um. Então, nem todo mundo está para revelar as coisas, chama-se segredo e sagrado, tudo que está codificado. Eu vou dizer assim, o mundo espiritual, não importa do mal como do bem, o mundo do bem foi codificado em 5 chaves.
O do mal foi codificado a 4, mas eles meteram mais 3 chaves. Se dividiram. Se você ser feiticeiro entrar agora, vão te contar uma história pequena. Vai fazer tanto sacrifício, vão te contar outra história. E depois tem a grande. A grande ninguém vai saber, só os grandes que vão saber. E os grandes que estão lá no Ocidente conhecem maior ainda do que isso. Muito bom, muito bom. Ouvimos atentamente, infelizmente. Infelizmente estamos chegar à reta final, mas vamos dar aí a palavra mais uma vez ao nosso mano fracasso, não é? O tempo mesmo é escasso. E estamos aí a levar quase às 20, mas há um ponto que ainda não se tocou quanto à questão da guerra, não é? A situação espiritual. Então, vamos agradecer com que sejamos breves, não é? Naquilo que será a nossa explanação. Também estamos a ter aí certas dificuldades na rede, mas acreditamos que os nossos internautas estão aí a nos acompanhar atentamente, não é? Queremos já deixar os nossos agradecimentos e fortes abraços e agradecer mais uma vez a gráfica, não é? Estrela do Oriente, que sempre tem nos acompanhado, não é? Tem estado conosco para a passo e tem trabalhado arduamente para que o nosso programa realiza os podcasts, não é? Na sua maior dimensão. Então, o Mano Fracasso está aqui a me dar tanto catucão, ainda faltou alguma coisa. É muito conhecimento, se assim posso dizer, na mente desse espiritualista, filósofo e historiador. Então, olhando naquilo que é a situação da guerra na Ucrânia e não só do grupo Hamas, não é? Com Palestina, não é isso? Judeu, não é isso? Com o povo judeu. Então eu queria que o nosso Mano Fracasso esse seja o ponto primordial para se falar e depois estaremos terminando aquilo que é o nosso podcast. Eu serei breve, na verdade isso é algo para refletir. Então, o que acontece? Eu disse que a Terra, os olhos da Terra estão cegos. A Terra é cega, não tem entendimento. Então o Criador criou um olho. Vou repetir. Esse olho foi para o Egito governou por um tempo. O Vaticano pega nesse olho, depois de um tempo invade o Egito com os romanos, deixa até na Grécia. Quando estava no Egito, colocaram em frente do Rio Nilo. Na Grécia, colocaram em frente do mar. Esse olho é que se chama potência mundial. Quem tem esse olho, diz assim, nos países dos cegos, quem tem um olho é rei. Esse olho é que causa cegueira no universo. Esse olho é que faz o juramento. Tem que ir naquele outro vídeo. Mas de que maneira ele causa essa cegueira? Certo. Os seus, para ser movido, como é cego, tem que ter uma espiritualidade. Esse olho, quando estava no Egito, para Moisés vencer esse olho, por isso que chamam Deus do Sol, o Moisés tinha que lhe dar um bastão para mover as coisas do céu. Mas, Fracasso, esse Deus do Sol, sim. Não é levado para o povo egípcio? Sim. Não, até o egípcio, né? Sim, o egípcio observava esse olho e o povo estava lá como escravo. Então, esse olho é que torna, enquanto fizer um juramento do mal, esse olho, o mundo torna-se maldoso. Então, esse povo, a única maneira de ele salvar é pegar um bastão e entregar a Moisés, para o Moisés ter a autoridade principal para vencer, porque esse olho vence o mundo. Então, esse olho, depois dos necessidades, os romanos invadiram com a Grécia, pegam nesse olho e levam na Grécia. Os romanos, quando estavam na Grécia, invadem a Roma. A Roma começou a pagar tributo nos romanos e começaram a distribuir na Grécia. A Grécia se tornou tão potencial. E deram os anos que podem dar, ficar uns 500 anos. Ou antes dos 500 anos. Então, em 1910, as necessidades desse povo africano também se sacrificaram. O que acontece? E o povo também... Esse povo africano já era sacrificado lá na Europa, por causa desse altar que eu disse aqui. Ele estava lá. Então, o que acontece? Esse povo, automaticamente, tinham que também se sacrificar os grandes, porque estavam a se multiplicar. Houve a doença, a gripe espanhola. Os Estados Unidos distribui a gripe espanhola, recebe o óleo. Esse óleo, eu estou aqui a assumir coisas grandes. Esse óleo
esse olho, se você vê em Washington, tem uma torre. Aquela torre espiritual chama-se Twin Space. Aquela torre, onde está aquele olho para causar esse elemento, tem que ter uma piscina, tem que ter Chama-se quê? Twin Space. Dream Space. E O que aquele- significa mais? Aquilo aí chama-se sonho do espaço, esse olho Dream. modificado, sim. Dream Space. Certo. Então, o que acontece? Esse olho é que causa cegueira na humanidade. Se Satanás faz um juramento nesse olho com um sacerdote grande, o mundo fica cego com mentira. A humanidade tem que ser regido com mentira. Então, houve necessidade, depois de 100 anos, o olho tinha que ir para a Ucrânia, porque a Ucrânia é que criou a gripe espanhola. Como? Demetrio Lavrov... Não foi os Estados Unidos? Não. Ele só distribuiu. Então, assim, antes... Cria-se na Ucrânia, Sim. mas se os Estados Unidos não foi ferido com isto? Não, esse olho dá potência. Dá potência. Toda a grandeza tem que haver um sacrifício principal anterior. Então a Ucrânia diz, depois de 100 anos, a Ucrânia tem que se tornar potência mundial. Então o que acontece? A própria Ucrânia estava preparada esse tempo, depois de 100 anos, em 1920. Houve a primeira doença, houve a primeira guerra, em 1914 até 18. Criam depois a doença, em 1918 até 20. Da mesma forma, só nos brilharam a São revelações com provas. Certo. O que é isso? É para refletir na humanidade. Porque o Mano Fracasso está fazendo uma revelação Certo. que talvez muitos internautas não tenham na mente, não tenham consciência do que se depois passa. vão analisando. E só a questão de falar de olho, não é? Sim, certo. Eu não tinha essa consciência, Certo. não é esse conhecimento. Mas agora eu preciso saber se é uma informação contundente. Certo, isso é. E eu te digo uma coisa, a partir daqui nós vamos falar isso, vai quebrando coisas grandes. O que acontece? Porque o que é descoberto, eles selam com palavra, o que é descoberto quebra. O que acontece? Esse povo, a Ucrânia tinha que se tornar grande em 2020, tinha que receber esse poder para se tornar grande, para governar o mundo com cereais. Como tem tratado pactos com a Rússia é que era para ser espalhado em russo, tipo os chineses. Mas o russo, como percebia que eu tenho tratado com a Ucrânia, vou receber o poder na Ucrânia, vou colocar em mim, os ucranianos vão ter que ficar submissos a nós. Então, os ucranianos, como a Rússia começou a se desvincular com a União Europeia e outras organizações, perceberam, porque quando mudam esse reinado, até o dinheiro perde. Por isso o dólar vai deixar de valer. Por isso é que você está a ver que todo o dinheiro dos antigos líderes grandes que a Bíblia retrata, que a história retrata, os países desapareceram. Porque quando troca a potência mundial, toda a história começa de novo no mundo. Então o que acontece? A China foi preparada para governar o sul de África. É para a escravidão, uma nova escravidão. Não se vende terreno ao estrangeiro, porque o estrangeiro tem dinheiro. Nós aqui, o nosso povo, Deus nos deu assim. Deus nos deu a sabedoria, quer dizer, a glória e o poder. Eles lhes deram a benção e a honra. Benção é coisa física, honra também olhar no homem. E não lhes dá a glória e o poder. A nossa glória é o homem, já somos mal falados lá, mas agora nosso poder é a terra. Então, como já nos desfavoreceram, o africano não serve para nada, então automaticamente a única coisa que ficou em nós é a terra. Eles também estão a vir mais uma vez. Quando vieram a vez passada, vieram com espelho para nos mentir. Os nossos mais velhos nos empregando através dessas coisas. Agora estão a ver com a tecnologia e o dinheiro. Estão a nos empregar, também estão a mudar as nossas casas. Mas agora, se eles estão a ver com tecnologia, sim, o porquê que, sabendo que o africano tem o conhecimento, não é isso? Certo. O porquê que ele próprio não cria para negar o que eles estão a trazer? Certo. O conhecimento do africano é assim. O conhecimento é só para fazer capuca? Não, aqui embaixo é assim. Existe uma espiritualidade que produz sucesso, que chama-se Estrada do Sucesso. A palavra, tipo essa palavra que estamos aqui, certo. Se o Espírito de Deus não mover para a humanidade, vai parar simplesmente aqui. Então, por isso é que você vê os músicos. Os músicos, quando cantam, tem uma espiritualidade, Estrada do Sucesso, que pega a música, começa a levar nos ouvidos das pessoas. A palavra sem essa força é nulo. Nada. É nada. Então, o que acontece? Aqui, essa espiritualidade fecharam, disse no princípio, que o Criador, quando habita na Terra, depois de um tempo, leva quase toda a espiritualidade dele.
Então, essas espiritualidades do mal fazem o papel para quem quer. Essas espiritualidades estavam na Europa, estavam lá, nossos irmãos, muitos deles estão a subir lá para ter sucesso aqui. Mesmo se você fazer um livro, para ter sucesso tem que ter essa espiritualidade. Então, É uma obrigação. É uma obrigação, porque o Espírito Santo se levantou contra o seu próprio povo. Mas pode existir dois tipos de contato espiritual. Há quem entra em contato espiritual não com o Espírito de Deus. Essas coisas do sucesso é errado. Isso é errado. Sim, espírito do mal. Certo. Isso aqui não há. Se você vê mesmo cantores que cantam gospel, essa força tem que fazer um ritual para essa força levar. A única força que leva o sucesso é o Espírito de Deus. E esse Espírito se revelou, se levantou contra esse povo. Porque esse povo foi obediente. Então não há sucesso. Eles vão buscar esses... Por isso é que pegam, por isso é que você está vendo até os produtores. Quando está chegando, tem que fazer um ritual para você ser famoso. Você pode cantar muito, escrever muito. Se não tem essa força, não vai em nenhum sítio. Então, é isso aqui. E o que acontece? Os chineses, ao vir aqui, todos esses aqui vêm com espiritualidade para aprender a sabedoria desse povo. Nunca se manifestaram. Então, eles vêm para ficar acima de nós. Essa época, nós estamos a vender o terreno e estamos a construir empresa. Quando eles fecham, quando a Rússia, na verdade, recebeu o poder, você está vendo um líder dos Estados Unidos a dizer se ganhar, automaticamente vai receber o poder. A guerra vai terminar. É só entregar esse poder ao líder russo. Aí a China governa totalmente o mundo, porque a China já tem um dinheiro preparado para governar a África. O que vai acontecer? O dólar perde, até os nossos ricos vão perder todo o dinheiro fora e vai começar tudo de novo. Nós temos que ir atrás do dinheiro da Rússia, da China. Vamos ter que vender as nossas casas. E o povo da China, como são muitos, vão descer aqui. Vamos ocupar nossas casas, vamos vender e nós vamos fugir. O povo de Deus sempre fugiu por causa de asfixiamento. Então vamos começar a fugir na Europa, vender aqui as nossas casas e a nossa terra como é fértil, vamos explorar. E a China, como não é bom, como não tem essa ligação conosco, sabe o que vai fazer? Aqui vai ter que ter imperadores para governar tudo. A Rússia não brinca. A Rússia não brinca com a China. Essa junção não é para bem de África. Você que está a ver, está junto esse BRICS, é para criar uma nova moeda para desestabilizar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não querem dar o poder. Esse poder tem que ser obrigatório. Os Estados Unidos já podiam dar em 2020 para a Ucrânia, se tornou potência mundial através de cereal. Então, isso aqui, em 2004, eu falo de data, porque não fala comigo, em 2004, no dia 27 de abril, uma comissão chinesa, 7 pessoas, já só morreu uns 7, foram buscar Covid-19, essa doença, estava em Chernobyl, é a mesma gripe espanhola, estava na terceira repartição. Pegam nessa doença... Foram buscar que tipo de doença? Essa gripe é a gripe espanhola, o nome é eu mesmo, estava no laboratório, a gripe espanhola, é mesmo a Covid-19. Sempre que está para mudar uma potência, tem que dizimar o povo. Mas agora, eles só trocaram. Essas doenças, sim. Essas doenças é para quê? Essa aqui, é assim. É para alavancar a sua potência? Sim, o sacrifício, o dinheiro é sangue, eu disse aqui. Para se tornarem grandes, tem que haver sacrifício humano. Para se tornar tão grande. Você gostava de ver, quando se fala G7, a maioria desses países fizeram guerra, mas se tornou mais desenvolvido. Você está a ver a Ucrânia está passando mal, mas você vai ver, a África vai alimentar a Ucrânia. Depois da guerra. A África é o sacrifício deles. Assim, os seus, o sacrifício deles é o norte. E eles tornaram a África como sacrifício deles. Então o que acontece? Esse povo que está aqui chinês está se preparando. Quando recebe o poder, assim que receber o poder, automaticamente vai acontecer coisas grandes aqui, nós vamos abandonar. Então o que nós temos que fazer? Eu estou pedindo a esse povo, primeiramente, certo. Mas fracasso, nós estamos mesmo por cima da hora, e eu vou aproveitar, não é, no percurso da sua abordagem, vai já deixando o conselho e algumas considerações. Okay, se já estamos mesmo não perto das 20, estamos já em hora 20, então ultrapassamos aí o segmento, mas vamos lá, não é? Também já... Na verdade, o que eu posso dizer, primeiramente, esse conselho aos mais velhos, porque os mais velhos que estragam tudo, os mais velhos que entregam os jovens. Então, os mais velhos têm que sentar, porque isso é verdade, coisas grandes estão para acontecer aqui, sacrifício terrível.
a Europa, a Ásia, quando sacrifica a África, nós só não passamos mal nessa época porque a América está separada com a África. Quando a Europa sacrifica, ou a Ásia sacrifica a África porque estão colados, o sacrifício pode ser mais de 500 anos. Então nós temos que nos libertar. Outro vai falar assim, nós os mais velhos tem que ver isso aqui. Não se vende terra, porque eles têm dinheiro para comprar toda essa nossa terra. Então que tem que se vender apartamento no estrangeiro. E os mais velhos têm que sentar, porque o que vem aí é pior. Nós não estamos a falar, nós temos coisa. Se nós falar aqui, nós podemos ficar 2 semanas aqui sentados só a falar coisa. Não, num outro fórum, não é? Nós teremos que... Então, um dos conselhos é esse, e dizer assim também, que o agir de Deus na terra já chegou. O agir de Deus na terra já chegou. Assim mesmo, por isso é que você está a ver os jovens recebendo muita revelação. Porque Deus desperta esse povo com revelação. Mas os jovens são fantoches. Certo, são, mas mesmo assim, importante é que querem saber. Porque quem vai buscar o conhecimento, depois de que forma vai encontrar. Ou se não lhe dar, então vai encontrar outra pessoa. O importante é que o jovem... Então, o que eu quero dizer é conselho. Depois vamos considerar mais nas próximas vezes. Muito bom. A outra coisa, eu quero agradecer também pelo podcast. Né? E aí, Pensador, não é? As Pensador, pessoas nem conhecem assim. Na verdade, eu estou feliz porque eu, quando falo, eu sinto que saiu. Certo. E também quero agradecer a página VUCA África, em nome do Mano Camundongo, Quilola Júnior, todos os manos aí, pá. E também quero agradecer também a Avelino, a Vex, todos os irmãos que têm dado aquela garra, aquela força. E também quero que, na verdade, os jovens temos que nos juntar para podermos mais nos unir, não nos separar, não é panafricanismo, não há nada, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos nos juntar e partilhar conhecimento e daqui a pouco haver uma reflexão, porque tudo foi mentira que nos contaram. Então, nós vamos nos juntar e vamos chegar a um consenso que é libertar a África e o mundo dessa maldição, porque o nosso povo saiu daqui está lá. Então esse povo também precisa ser libertado, não podemos simplesmente olhar só em África. Porque esse povo é um povo de Deus. E aí, o restante, mesmo agradecer os internautas. Na verdade, muitas das questões que não foi respondido, que posteriormente não vamos parar, posteriormente vamos indo respondendo, e coisas que na verdade não entendemos, dificilmente nossos mais velhos vão vir responder, mas se você chegar e falar, a partir porque olharem nos olhos, as pessoas conseguem dar conta quanto é verdade ou não. Coisas espirituais não é para todos, coisas espirituais para haver discernimento, não é para duvidar simplesmente. Muito bom. Muito bom. Acreditamos nós que você aí do outro lado acompanhaste atentamente aquilo que foi o nosso podcast. Hoje, ferimos aquilo que é o nosso horário normal, mas quando o assunto é África, tem muita coisa para se falar. Você que não acompanhou diretamente o nosso programa, vá lá na página pessoal do Pensador Faz Tudo, que você vai encontrar. Eu não digo conteúdo, eu digo matéria. Porque isso foi algo que os teus professores escolares, até os teus docentes universitários não te passam. Não é? Então nós conseguimos aprender aqui um pouquinho com o nosso queridíssimo irmão, não é? Fracasso, aquele que alberga diversas sanfunhas como historiador, filósofo, não é? Orientador espiritual. Não nos falou aqui das curas que tem realizado, mas acreditamos nós que da próxima teremos aqui novamente o nosso queridíssimo Fracasso. Nós somos o podcast Sonhadores. Quem fala para vocês é o vosso apresentador.